vamos mergulhar num mistério bem do nosso tempo. Sabe aquela sensação estranha que fica depois de passar um tempão rolando o feed? Uma espécie de vazio, bem no meio de uma abundância de coisas para ver. Pois é, esse é o paradoxo que eu acho todo mundo já sentiu na pele. A gente passa horas ali consumindo vídeos, notícias, memes. É um verdadeiro banquete de dados, né? Mas no fim, em vez de se sentir, sei lá, nutrido, o que resta é um vácuo. A grande pergunta é: como que tanto conteúdo vira essa sensação de nada? E se a chave para a gente entender esse problema tão moderno estiver, na verdade, num conceito filosófico antigo, quase esquecido, uma espécie de ferramenta de diagnóstico para o que já foi chamado de doença espiritual? Essa é a ideia que a gente vai desvendar agora. Essa experiência toda pode ser descrita como um banquete vazio. É a imagem perfeita, né? A gente consome sem parar, mas nunca se sente satisfeito. É uma refeição de informação que parece não ter substância nenhuma e que, no fim, deixa a gente com mais fome de sentido do que antes. A filosofia que a gente vai usar aqui descreve uma condição que, na verdade, atravessa o tempo. É como se um médico da antiguidade tivesse diagnosticado uma doença da alma séculos antes da tecnologia criar os sintomas digitais que hoje são tão familiares para a gente. E aqui está o nosso conceito central, católita. Essa palavra vem do grego katolou, que significa algo como em geral ou no todo. A católita é basicamente a anomalia que surge quando falta um princípio geral, não um princípio qualquer, mas aquele significado profundo, que organiza, que dá sentido para todos os pedaços soltos da nossa experiência. E olha, aqui está o pulo do gato. Não se trata de não ter princípios. A questão é a falta daquele princípio geral específico, o que conecta tudo. É a ausência daquele fio condutor que deveria dar forma e propósito ao que a gente faz e ao que a gente é. É essa falta bem específica que gera todo o desequilíbrio. Para a gente entender isso de verdade, vamos usar uma metáfora da biologia que é brilhante. Pensa nos proteinoides. Eles têm todos os elementos químicos de uma proteína, só que as letras deles estão todas espalhadas, sem ordem nenhuma. É puro caos, um potencial sem forma. Agora, do outro lado, a gente tem as proteínas. Elas têm as mesmas letras, mas na sequência certinha. E essa ordem é o que gera vida. E essa citação resume a ideia com perfeição. O estado protenoide é ter todas as peças, mas sem o manual de instruções, sabe? Ter os ingredientes, mas não ter a receita. É um quase ser. Uma coleção de fatos e ações cheia de potencial, mas que nunca se organiza em algo concreto, em algo vivo. Ok, com essa base vamos ver como isso se aplica no nosso dia a dia. A gente vai começar por aquele estado quase eufórico de rolar a tela sem pensar muito, que podemos chamar de a rolagem inocente. Essa é a primeira forma da catolita se manifestar. Então, a catolita tipo 1 acontece quando aquele princípio organizador, o geral, não está ali e a pessoa nem percebe que ele não está. É um estado de inocência, sabe? Marcada por uma necessidade meio cega de simplesmente agir, de acumular, sem questionar o porquê daquela ação. E o que é bem interessante aqui é a análise da ação em si. A ação é um verbo puro. Ninguém está rolando para encontrar algo, mas simplesmente rolando. A ação é o próprio fim. Falta o advérbio, aquela palavrinha que daria uma direção, um propósito para esse verbo. E claro, o design do feed explora essa nossa condição com maestria. Ele é uma máquina de acumulação. A gente acumula fatos, memes, notícias, curtidas, e aí a gente cai na armadilha de achar que essa riqueza de informações está construindo alguma coisa sólida. Mas, acumular dados não é o mesmo que construir uma fundação. A parábola do filho pródigo ilustra isso de um jeito genial. A gente se torna um tipo de filho pródigo digital. A gente abandona o lar de um foco único, ler um livro, terminar uma tarefa, que às vezes parece uma tirania, e aí a gente sai em busca da aventura pura do feed, onde a gente é infiel a cada post pulando de um para o outro sem parar. E o resultado? A gente acaba dissipando a nossa herança mais valiosa, a atenção. Só que essa inocência não dura para sempre. A distração, uma hora, falha. E aí a gente entra no segundo estado, o estado bem mais doloroso. Aquele consumo ansioso, compulsivo, que ficou conhecido como doom scrolling. Bem-vindos à catolita tipo 2. Aqui, a ficha cai. A pessoa se torna dolorosamente consciente de que falta um sentido, um geral adequado. O caos do feed deixa de ser uma distração divertida e se transforma numa fonte de angústia.
A busca por um propósito se torna desesperada, mas o feed só oferece mais do mesmo caos. E essa frase aqui descreve a experiência psicológica do doomscrolling com uma precisão cirúrgica. É estar no meio de uma plenitude aparente, um oceano de informações. Mas o sentimento que surge não é de conhecimento, é de vazio. Vazio absoluto, um nada. É o momento da grande revelação quase existencial. Ao olhar para a tela cheia, a percepção é clara. Aqui não há nada, de fato. Todas aquelas letras de informação, aqueles protenoides todos, nunca se juntam para formar a proteína do sentido. Sem o geral para organizar tudo aquilo, tudo se desintegra bem na nossa frente. E essa consciência do vazio gera 3 resultados emocionais devastadores. Primeiro, a angústia. Aquela ansiedade de saber que a ação não leva a lugar nenhum, mas não conseguir parar. Segundo, a exasperação, a raiva de si e do mundo. E terceiro, o exílio, um sentimento paradoxal de estar hiperconectado, mas se sentir profundamente só, sem um lar de significado para voltar. Então, como é que a gente junta todas essas peças? A rolagem infinita não é uma ferramenta neutra. Ela é, na verdade, um ambiente projetado para explorar e aprofundar essa condição espiritual. E esse é o ponto fundamental. O design da rolagem infinita mecaniza os sintomas da catolita. Ele pega a nossa necessidade cega de ação e transforma isso no seu principal motor. Ele vende a ilusão de que acumular informação é a mesma coisa que construir uma base para o nosso próprio ser. E esta tabela resume de forma brilhante toda a nossa jornada de análise. De um lado, a rolagem inocente, o tipo 1, onde o geral está ausente e ninguém nem está procurando por ele, e isso gera distração. Do outro, o doomscroll, o tipo 2, onde a ausência do geral é uma ferida aberta e a experiência é de pura angústia. É a passagem do filho pródigo para o existencialista digital. No fim das contas, a rolagem infinita é uma arquitetura que nos mantém num limbo, um estado permanente de quase ser. A gente está sempre quase informado, quase conectado, mas a ordem final, o tal equilíbrio pleno do ser, parece estar sempre fora de alcance. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa para muito além desta análise. Se a gente vive num ambiente digital que foi projetado para nos inundar com esses protenoides caóticos, como é que nós, individualmente, podemos encontrar a ordem? Como pegar todas essas letras soltas e construir a nossa própria proteína de significado? A resposta, talvez, não esteja na tela.